Bem-vindo de volta. Nas últimas aulas nós vimos como utilizar a palavra-chave new para criar novas instâncias de um contrato. Nessa aula nós vamos ver como nos referenciar a tais instâncias, tenham sido criadas por nós ou mesmo ter sido feito deploy por outras pessoas. Nós podemos fazer isso em Solidus. Para isso nós precisamos de duas coisas. Primeiro, o endereço da instância. Se a gente não souber o endereço, a gente não tem como chamar ela. Segundo, nós precisamos saber quais funções existem nessa instância para serem executadas. E sabendo o endereço e as funções que nós podemos executar, a gente pode chamar tais funções. Então, para nos referenciarmos a essas instâncias, nós utilizamos o nome do contrato, entre parênteses, o endereço desse contrato, sem a palavra-chave new na frente. E aí, para executar um método desse contrato, tendo essa instância, utilizando o nome do contrato e o endereço, ponto, o método a ser executado. Vamos ver isso no código. Temos aqui aqueles dois contratos da última aula, SAM e fábrica, e aqui eu vou escrever um novo contrato que vai executar funções de SAM. Então, vou criar um novo contrato, contract, dá o nome de color, e aqui eu vou criar uma função, function, executa soma, eu vou executar essa função soma do contrato SAM. E aqui, bom, eu preciso de duas coisas. Primeiro, o endereço da instância, address, endereço, e como essa função ela espera um argumento, essa função que vai ter um parâmetro, o int, vou botar y, só para ser condizente. Poderia ser qualquer nome. Ela vai ser pública, ela vai ser view, porque ela não vai alterar o estado da blockchain, e ela vai retornar o int, que eu vou retornar o que essa função retorna. Bom, agora primeiro eu tenho que referenciar esse contrato. Então eu tenho aqui o código do contrato, eu só precisava da interface, não precisava do código todo, mas a gente não viu interface ainda, vamos ver no futuro. Então eu posso utilizar o código SAM, vou botar instância, para dizer que isso aqui é uma referência a uma instância. Eu não uso new, porque eu não quero criar uma instância nova. Eu vou referenciar uma instância já criada. Então eu coloco SAM e aqui o endereço dessa instância. Agora, como eu tenho a instância, eu posso executar qualquer método dela. Então, vamos ver, ela só tem um método, né? Que é a função soma. Então, ponto, soma. E aqui eu vou passar a variável x. Deixa eu corrigir aqui o que eu fiz. Isso aqui vai me retornar um int, retorna um uint. Então, vou pegar esse retorno, o int retorno, e vou retornar o retorno. Return, retorno. Certo? Eu poderia ter colocado essa função aqui nesse contrato, a fábrica, mas eu quero separar para ver que esse contrato color não precisa ser o contrato que criou a instância. Então, vamos lá, vamos fazer o deploy do fábrica primeiro. Vou criar duas instâncias, uma passando o valor 10 e a outra passando o valor 50. Vamos pegar aqui o endereço da primeira instância, 0. Agora eu tenho o endereço e agora eu vou executar, vou fazer o deploy da função color, do contrato color. Eu preciso passar para executa soma o endereço da instância que eu quero referenciar, essa aqui. E um valor de y. Vou passar 10. Se eu não me engano, x era 10, então tem que retornar 20. Veja que retorna 20, como imaginado. Vamos executar agora a segunda instância. Vamos pegar o endereço da segunda instância. Essa aqui, 39. Mudar o endereço aqui. A segunda instância, acho que o x era 50, então aqui deve voltar 60. 60, realmente. Então note que é muito simples chamar funções de qualquer contrato. A gente só precisa da interface do contrato ou do código do contrato, tanto faz. Aqui está o código todo, só precisaria da interface e do endereço. E aí nós nos referenciamos utilizando o nome do contrato, o endereço, entre parênteses o endereço, e aí basta executar esse método como se fosse executando um método desse contrato. Mas ele está executando um método deste outro contrato. Isso aqui é uma transação interna. Fica registrado lá no explorador de blocos como uma transação interna.